Catequese litúrgica. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu. Muita paz a vocês que nos ouvem neste momento. Este é o quadro Catequese Litúrgica, produção das Irmãs Discípulas do Divino Mestre. Eu sou a Irmã Cidinha. E eu sou a Irmã Rosária. Neste final de semana, recordamos São Pedro e São Paulo, duas grandes colunas da Igreja. A solenidade de Pedro e Paulo é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Pedro nasceu em Betsaida. Seu nome de nascimento era Simão, filho de Jonas e irmão de André. Jesus deu a Pedro a missão de ser líder da igreja. Disse a ele: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por pregar o evangelho destemidamente, foi preso várias vezes. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá liderou a igreja, que sempre crescia, apesar das perseguições. Quando os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder da Igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como o seu mestre. Paulo, natural de Tarso, cujo nome antes da conversão era Saulo, recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Tornou-se um grande missionário, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Não é fácil descobrir as razões que levaram aqueles primeiros cristãos a unir em uma mesma celebração litúrgica duas figuras humanas tão diferentes. O mais provável é porque os dois foram martirizados em Roma, durante a perseguição de Nero e quase ao mesmo tempo. É também provável que muito cedo se descobriu a complementariedade desses dois homens. De qualquer forma, são um claro exemplo de que personalidades tão diferentes pudessem ser dois seguidores autênticos de Jesus. Mas desde sempre, Pedro e Paulo foram considerados como as colunas da igreja. No caso de Paulo, é tão evidente que alguns estudiosos chegaram a dizer que ele foi o verdadeiro fundador da igreja, enquanto organização. Pedro é o personagem mais destacado em todo o Novo Testamento. Mesmo assim, sabemos pouco de sua vida. Paulo é a pessoa melhor documentada. É o único apóstolo do qual podemos fazer uma biografia quase completa. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. E sobre ela, ao longo dos séculos, se assentou a fé dos cristãos de todos os tempos. Mas a pedra da qual Cristo fala não é Pedro, pois a pedra da sua presunção, de sua insegurança, de seu orgulho, se transformou em cacos com suas negações na noite da paixão. Mais tarde, Pedro estará em condições de entender que a pedra é unicamente Jesus.
Somente Ele oferece toda a segurança. Pedro nos alenta na fé. Confirma aos seus irmãos, mas a fé é em Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. Quem é decisivo na igreja é Ele. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. O Papa, os bispos, o clero têm sua missão e sua importância, mas a pedra angular é o Senhor. Igualmente decisivo é o reino de Deus. A igreja é aquela que trabalha em favor do reino de Deus, mas o fundamento último é o reino de Deus, um reino de justiça, de amor e de paz. No chamado de Jesus, Pedro e Paulo reconheceram o chamado de seu próprio interior, o chamado do povo sofredor, o chamado dos tempos difíceis, em última instância, o chamado do Deus grande e próximo. A igreja se fundamenta na misericórdia de Deus, não na força dos homens. A igreja é a comunidade dos pecadores perdoados, não na comunidade dos perfeitos. A primeira coisa que esses dois personagens, Pedro e Paulo, nos ensinam é que não é nada fácil aceitar a mensagem de Jesus e segui-lo. Precisamente os dois foram os mais resistentes, cada um à sua maneira, na hora de dar o passo e aceitar o verdadeiro Jesus. Pedro, com toda a espontaneidade, não perde a ocasião de manifestar sua posição àquilo que o mestre dizia. Paulo foi um fanático na defesa de sua religião. Por defender o judaísmo, se converteu em perseguidor de todos aqueles que seguiam Jesus. Mais ainda, pode-se perceber claramente nos evangelhos os obstáculos que eles tiveram de superar para passar do conhecimento de Jesus à vivência de tudo o que ele pregou. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, igualada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. No chamado de Jesus, Pedro e Paulo reconheceram o chamado do seu próprio interior, o chamado do povo sofredor, chamado dos tempos difíceis e, em última instância, chamado de Deus grande e próximo, que lhes convidava à identificação com seu próprio Filho e ao compromisso com o reino. Celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, supliquemos ao Senhor pela missão da Igreja. Rezemos pelas intenções do Papa, de modo especial, para que acolhamos os seus ensinamentos de pastor. Peçamos pelos cristãos perseguidos por causa da fé e pelos povos que vivem em regiões de conflitos e guerras. Lembremos ainda todas as iniciativas da Igreja para a evangelização dos povos. Por hoje vamos finalizando o nosso quadro. Obrigada pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima catequese litúrgica. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, e ressuscitou pelo amor do céu.